Bem-vindas e bem-vindos ao Licita AU. Hoje, olha, a gente tem um desafio daquele, sabe? Analisar uma situação que, nossa, tira o sono de qualquer gestor de hospital. Um cenário onde, tipo assim, a pressão da regra, da norma, bate de frente com a urgência de cuidar do paciente. Aquela coisa. E essa nossa conversa aqui é pensada especialmente para o pessoal aí do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes. A gente vai mergulhar num caso hipotético, tá? Mas que, nossa, podia muito bem acontecer. Imagina só, um contrato super importante de nutrição parenteral, de repente entra numa crise com a vigilância sanitária. A empresa fornecedora. Com pendências formais, o serviço corre risco, os pacientes podem ficar sem um suporte vital e o pior, tudo isso estourando numa sexta-feira, aquele relógio correndo contra. Então, a nossa missão aqui é tentar entender as camadas dessa decisão. O que fazer numa hora dessas? Para tudo na hora, como manda o órgão, mesmo sabendo que vai faltar para o paciente por dias, ou será que tem outro jeito? A gente vai olhar para isso usando um conceito chamado dano reverso, as lições de uma decisão importante do TCU, o Acórdão 3126 de 2013 e, claro, pensando na gestão de riscos da EPSER. Vamos detalhar um pouco mais esse caso hipotético. A gente está falando de alimentação parenteral. Crítica, né? Para quem não pode se alimentar de outro jeito. A empresa contratada, bem, ela vinha entregando, a nutrição chegava, na operação ali do dia a dia tudo parecia normal. Só que por baixo dos panos tinha problema. Pendência de registro, de alvará na vigilância sanitária. E aqui um ponto-chave, é a equipe interna de fiscalização do contrato. Talvez muito focada ali na logística, na qualidade aparente, sabe? Não pegou essa irregularidade de papel. Precisou vir a vigilância sanitária de fora, fazer uma vistoria para descobrir a pendência. Aí, claro, a coisa ficou feia. Ameaça de interditar tudo dentro do hospital. A alta administração conseguiu intervir, né? Negociou, evitou o pior, que seria fechar tudo mesmo, mas a condição que a vigilância colocou foi dura. Parar. Imediatamente. De receber o produto daquela empresa, sem meio termo. Pensa no timing. Ordem chega numa sexta-feira. O hospital pode até ser rápido, mas contratar outro fornecedor emergencialmente, com toda a burocracia, só deu certo na terça. E o resultado disso? O resultado prático e doído. Pacientes precisando da nutrição parenteral ficaram 3, 4 dias sem ela. Um buraco na assistência. Grave. Exato. Esse cenário é um retrato perfeito, né? Desse dilema clássico da gestão em saúde. De um lado, a obrigação legal ou administrativa. Seguir a norma sanitária, cumprir a ordem do regulador. Parada imediata. Do outro lado, o dever ético assistencial. Garantir a continuidade do cuidado, né? Não deixar o paciente desassistido, ainda mais com algo vital como a nutrição. É essa tensão, sabe, constante, entre a conformidade, a burocracia e a necessidade operacional que grita ali na ponta. A decisão tomada ali, sob pressão, com base na ordem externa, ela teve um impacto direto, e negativo, claro, na assistência. Encruzilhada terrível mesmo. E para tentar achar uma luz, a gente pode buscar um paralelo, né? Uma situação parecida que o TCU já analisou. Estou falando do Acórdão 3126 de 2013. Ele avaliou as contas da Federal de Sergipe e do HU de lá. O foco era um contrato emergencial bem específico. Fornecimento de gases medicinais, empresa Linde Gases. As semelhanças com o nosso caso da nutrição são bem claras, né? Lá também era um item essencialíssimo, coisa de vida ou morte, literalmente. E a contratação foi feita na correria, emergencialmente, muito parecido com o que a Ordem da Vigilância criou no nosso caso aqui. O TCU, na época, até questionou essa contratação dos gases. Apontou que faltou pesquisa de mercado adequada, basearam em uma cotação só, e os preços, olha, bem acima do que se pagava antes e do que se pagou depois numa licitação normal. Parecia um prato cheio para dizer que teve sobrepreço, para responsabilizar. Mas aí que entra o ponto fascinante e que interessa muito para a gente aqui. A ministra relatora, Ana Reis, no voto dela, trouxe um raciocínio-chave, o conceito de dano reverso. A lógica é meio contraintuitiva, mas é poderosa.
Ela argumentou basicamente que o dano que seria causado se eles não tivessem feito aquela contratação emergencial, quer dizer, deixar o hospital sem gás medicinal, esse dano seria infinitamente maior. Catastrófico, né? Risco direto para a vida dos pacientes. Seria muito pior do que o dano financeiro de contratar emergencialmente, mesmo pagando mais caro ou com falhas do processo. Em outras palavras, o TCU pesou os riscos e concluiu que o risco de não ter o produto era, assim, inaceitável, alto demais. Por isso decidiu afastar a cobrança do débito pelo superfaturamento que tinham apontado. Reconheceu a urgência extrema. A necessidade de garantir o fornecimento custasse o que custasse, naquele momento crítico. E é importante notar também, o TCU não ignorou as dificuldades do HU de Sergipe na época, tá? Eles estavam em transição de gestão, faltava gente qualificada para licitação, vários problemas estruturais. Isso tudo foi considerado como atenuante, sabe? Na hora de analisar a responsabilidade dos gestores pelas falhas formais daquela contratação emergencial. O contexto importa, e muito. Uau, isso muda bastante a forma de olhar, né? Se a gente aplicar essa lógica do dano reverso para o nosso caso da nutrição parenteral. A ordem da vigilância sanitária, mesmo sendo uma alternativa à interdição total, ela criou uma emergência clara ali, com potencial de dano direto aos pacientes. Então a pergunta que fica é, ao seguir à risca a ordem de parada imediata na sexta-feira, sem ter um plano B prontinho para acionar na hora, qual foi o dano reverso que se gerou? Foi exatamente o que aconteceu. Pacientes sem nutrição adequada por dias. Um dano real, concreto, grave para a saúde deles. Por outro lado, qual seria o risco de não cumprir a ordem imediatamente? De repente, tentar negociar um prazo mínimo, sei lá, 24, 48 horas, para fazer a transição segura para o novo fornecedor? O risco seria, claro, descumprir a determinação da vigilância, talvez sofrer sanções administrativas e manter um risco sanitário que era potencial, né? Já que, operacionalmente, o serviço estava sendo entregue sem problema aparente. É uma balança difícil. O dano certo e imediato aos pacientes versus o risco de sanção e um risco sanitário mais teórico. Complicado. Exatamente. E essa tensão toda leva a gente a pensar na atuação das equipes internas, né? No nosso caso hipotético, a fiscalização do contrato focou na entrega, no operacional, e deixou passar a falha documental. Isso configura uma falha de fiscalização. Bem, se a gente olhar de novo para o acórdão do TCU, mesmo que ele fale de outro contexto lá, né? Verificação de obrigação trabalhista, ele deixa claro um princípio. O fiscal de contrato não pode olhar só para a entrega física, para o produto chegando. A responsabilidade dele inclui verificar a regularidade geral da contratada, documental, fiscal, sanitária, trabalhista. A diligência tem que ser completa. Então, sim, não detectar a irregularidade formal do fornecedor, isso pode ser interpretado como uma lacuna no dever de fiscalizar. Mas vamos combinar, né? É pedir bastante da equipe de fiscalização também. O pessoal está ali na correria do dia a dia, garantindo que a comida chegue, que o equipamento funcione, esperar que eles também façam, tipo, uma auditoria documental profunda de cada fornecedor, especialmente em contratos complexos como os de saúde, na prática pode ser um desafio e tanto. É um desafio, sem dúvida. E é por isso que os processos precisam ser muito bem definidos e as responsabilidades claras. Talvez a fiscalização técnica, essa do dia a dia, precise ser, digamos, complementada por verificações periódicas de conformidade documental feitas por outro setor. A área de contratos, o jurídico, não sei. O importante é que essa checagem aconteça em algum momento. O acórdão do TCU sinaliza que essa é uma expectativa do controle, sabe? Deixar essa ponta solta é assumir um risco desnecessário para o hospital. E sobre a alta administração? A negociação para evitar a interdição total foi ótima, um passo importante. Mostrou ali uma proatividade, mas a aceitação da ordem de parada imediata, sem talvez brigar um pouco mais por um prazo de transição, isso levanta questões, né? Será que naquele diálogo tenso com a vigilância foi colocado na mesa, assim, com todas as letras, a consequência assistencial que era inevitável da parada abrupta? Olha, ok, entendemos a irregularidade, mas se a gente parar agora,
Na sexta, tantos pacientes vão ficar sem nutrição por X dias com esses e esses riscos clínicos. Talvez essa negociação pudesse ter buscado um meio termo, né? Uma parada programada em 24 horas, sei lá, com monitoramento super intenso nesse período. A ponderação de riscos precisava incluir explicitamente o impacto nos pacientes. Essa situação toda parece que grita por uma análise de gestão de riscos, né? Como o modelo que a EBSER usa poderia ter ajudado a prevenir ou pelo menos a lidar melhor com essa crise toda? Com certeza absoluta. A gestão de riscos serve justamente para isso, para a gente identificar onde estão as vulnerabilidades, o que pode dar errado, para tentar evitar, ou, se acontecer, minimizar o impacto. Nesse caso hipotético, vários riscos se materializaram ali, de forma clara. Primeiro, o risco de conformidade, a falha em garantir que o fornecedor estava com a papelada sanitária em dia. Um clássico. Depois, o risco operacional, a interrupção de um serviço essencial, a nutrição parenteral. O hospital deixou de entregar algo que era sua obrigação. Tem o risco à segurança do paciente. Esse é o mais grave de todos, claro. O dano direto aos pacientes pela falta da terapia. E ainda tem o risco reputacional. Uma situação dessas pode, sim, manchar a imagem do hospital, gerar desconfiança na comunidade, nos órgãos de controle. O modelo de gestão de riscos da EBSER incentiva exatamente a mapear esses riscos antes que eles aconteçam. As perguntas que deveriam ter sido feitas antes são: qual é a criticidade desse fornecimento de nutrição parenteral? É alto, médio, baixo? Qual o impacto se ele for interrompido de repente? A gente tem fornecedores alternativos já na manga, homologados? Qual é o nosso plano de contingência se o fornecedor principal falhar? Não importa o motivo, problema sanitário, logístico, financeiro, qualquer coisa. Se a gente conectar isso tudo, uma gestão de riscos madura, bem feita, ela não vai eliminar 100% a chance de um problema assim acontecer, claro, mas certamente aumentaria a capacidade do hospital de detectar mais cedo. Talvez a própria fiscalização interna pegasse. E, principalmente, aumentaria a capacidade de responder de forma mais rápida e eficaz, com um plano B já meio engatilhado, sabe? Minimizando o tempo de interrupção e, consequentemente, o dano aos pacientes. Ok, agora é que fica realmente interessante. Vamos voltar para aquela decisão crucial ali na sexta-feira? A equipe de fiscalização, cumprindo a ordem que veio de cima, da alta administração, que por sua vez veio da vigilância, parou de usar o contrato imediatamente. Considerando tudo isso que a gente conversou, o dano reverso do TCU, a gestão de riscos, o impacto que era certo nos pacientes, era mesmo a única saída? Ou tinha alguma margem para uma decisão diferente, mesmo com toda aquela pressão? É pergunta de $1 milhão, né? Mas aplicando o raciocínio do dano reverso, diretamente, talvez houvesse, sim, base para argumentar mesmo diante da ordem da vigilância, que, vamos lembrar, já era uma solução negociada para evitar algo pior, a interdição total. Poderia ter sido argumentada a necessidade de um período mínimo de transição. O argumento seria algo como: olha, reconhecemos a irregularidade, entendemos a ordem de parada. No entanto, a interrupção imediata vai causar um dano certo e grave a X pacientes. Propomos manter o fornecimento por mais 24 horas, talvez 48, sob nossa estrita vigilância e controle aqui dentro, enquanto a gente finaliza a contratação emergencial que já está em andamento. Para quê? Para evitar esse dano maior aos pacientes. Seria, na prática, pesar o risco de um descumprimento temporário e justificado da ordem administrativa, versus a certeza do dano assistencial. Não é uma decisão fácil, de jeito nenhum, porque envolve assumir uma responsabilidade, um risco calculado ali na hora. Mas o conceito de dano reverso oferece um fundamento legal e ético para essa ponderação. E tem mais uma coisa que a gente não pode esquecer: a responsabilidade civil do Estado. O hospital, sendo público ou a serviço público como os US da EBSER, tem um dever constitucional de cuidado, né? Artigo 37, parágrafo 6º. Quando acontece uma omissão que causa dano, o Estado pode ser responsabilizado. Nesse caso hipotético, a omissão não foi não ter o contrato, ele existia. A omissão foi a decisão administrativa de interromper o fornecimento essencial sem ter uma alternativa imediata. E essa decisão levou diretamente ao dano, que foi a falta de nutrição.
Como existia um dever legal específico ali, de prover aquele cuidado aos pacientes internados, essa omissão pode ser considerada específica. E isso abre caminho para a responsabilização do hospital pelos danos causados aos pacientes naquele período. Complica ainda mais a decisão, né? Nossa, fica muito claro que não tem resposta simples para isso. É uma tensão brutal mesmo, entre a caneta do regulador e, sei lá, o estetoscópio do cuidador. A pressão da norma versus a urgência da vida ali na beira do leito. Mas o que essa nossa análise mostra é que existem ferramentas conceituais, de gestão, como o dano reverso, a gestão de riscos, que podem ajudar a navegar nessas águas turbulentas, de forma mais consciente e, quem sabe, causando menos danos no final das contas. Então, o que tudo isso significa na prática para a equipe lá do HU Professor Alberto Antunes? Vamos tentar recapitular os pontos principais. Primeiro, essa tensão entre seguir a regra à risca e fazer o que é preciso para o paciente, ela é real, ela é constante na gestão hospitalar. Não é uma falha, é parte do desafio. Segundo ponto, o dano reverso não é só teoria de advogado, não. É ferramenta prática, validada pelo TCU para a hora da crise. Ela lembra a gente que, às vezes, a decisão correta, a que causa menos dano no todo, pode envolver aceitar um risco menor, como um descumprimento temporário controlado de uma ordem, para evitar um dano que seria muito maior e certo, que é o prejuízo grave aos pacientes. É quase um princípio de redução de danos aplicado à gestão, né? Terceiro, a fiscalização de contratos tem que ir além do óbvio. Checar papelada, conformidade regulatória, sanitária, trabalhista. Isso não é burocracia extra, sabe? É parte essencial de proteger o hospital e os pacientes. Talvez precise de processos melhores, mais colaboração entre setores, mas é fundamental. Quarto ponto, gestão de riscos não é só preencher planilha, né? É pensar no e se, é ter plano B, C e D para os serviços críticos, como o modelo WebSer propõe, mapear onde dói mais se algo falhar e criar redes de segurança. No caso da nutrição parenteral, talvez signifique ter um segundo fornecedor pré-qualificado ou um pequeno estoque estratégico, se for possível, alguma coisa. E por último, a gente precisa de processos claros para decidir rápido quando a pressão aperta. Quem decide o quê? Com base em quais informações? Como garantir que a voz da assistência seja ouvida tão alto quanto a voz da administração ou do jurídico nesses momentos? Esses fluxos de decisão precisam ser pensados, combinados e, quem sabe, até exercitados antes da crise estourar, para não ter que inventar na hora. E um ponto crucial que a cultura de gestão de riscos sempre reforça: documentar. Documentar tudo. Por que se decidiu parar imediatamente? Quais foram os riscos considerados na hora? Houve alguma tentativa de negociar um prazo? Quais alternativas foram avaliadas, mesmo que descartadas? Essa documentação não é só para se defender a auditoria depois, não. É principalmente para aprender. Para que o hospital possa olhar para trás, analisar o que aconteceu, ver onde acertou, onde errou e melhorasse os processos para a próxima vez. Que, infelizmente, situações complexas como essa, elas tendem a se repetir. O aprendizado organizacional é que é a chave para aumentar a resiliência do hospital. Excelente colocação. Agradecemos imensamente a atenção da equipe do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes nesta nossa exploração aqui no Licita-Rá. E como uma reflexão final, a gente deixa uma pergunta, talvez, para ecoar aí pelos corredores, pelas salas de reunião, pensando na realidade atual do hospital, com a estrutura que tem, os processos, as pessoas que estão aí hoje, como é que uma crise exatamente como essa do caso hipotético seria enfrentada? Quais são os canais de comunicação que realmente funcionam, que são rápidos, entre a fiscalização, a assistência, a administração, o jurídico, para conseguir pesar riscos tão diferentes, o regulatório de um lado, o assistencial do outro, e tomar uma decisão conjunta em tempo real que garanta o melhor resultado possível tanto para o paciente quanto para a instituição? Fica aí a reflexão. Com essa provocação, então, a gente encerra a nossa análise aqui no Licita-Rá. Muito obrigada e até a próxima.